Como o próprio nome diz, agora a gente vai falar de corte químico. Corte químico, quebra severa dos fios, né? E acontece como consequência de procedimentos capilares químicos. Os fios frágeis, sem brilho, ásperos, quebradiços, a cor desbotando rapidamente, isso tudo é sinal e pode indicar que o cabelo está perto de sofrer um corte químico. A gente precisa ficar atento e a produção preparou um VT sobre esse assunto para a gente introduzir. Vamos lá. O corte químico é uma quebra capilar severa ou um rompimento brusco dos fios como consequência da ação de muitos procedimentos químicos no cabelo. É causado por alisamentos excessivos, descolorir fios já fragilizados ou até por realizar mais de um procedimento no cabelo sem respeitar o tempo de restauração dos fios. Errar na aplicação de produtos ou no tempo de pausa também apresenta perigos. Todos esses fatores podem fazer com que os fios fiquem muito frágeis a ponto de se repartirem ou até caírem, e nem sempre o corte químico é visível na hora da aplicação da química nos fios. Vamos saber mais sobre o assunto? Muito bem, e para falar sobre esse e outros assuntos ligados ao nosso cabelo, à nossa saúde capilar, eu recebo o tricologista e médico Dr. Luciano Barsante, mais conhecido como Dr. Cabelo. Seja bem-vindo, uma alegria te receber, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Vamos lá que você já conhece o caminho para a gente falar então primeiro sobre corte químico, né? Mas boa tarde, doutor. Olha, boa tarde. Essa sua introdução foi muito boa, a produção preparou muito bem. O corte químico é uma situação que ocorre com muita frequência. Lá no Instituto do Cabelo, eu vou te dar uma ideia de números. A cada 5 pacientes, 3 apresentam algum grau de corte químico. Então, basicamente, o corte químico é uma incompatibilidade de químicas ou uma redução, como já foi dito na introdução, do intervalo entre as químicas. Então, eu vou dar um exemplo. O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, vejam bem, hein? Vejam o que vocês passam no cabelo. A soda cáustica, que quimicamente é o hidróxido de sódio, que é muito usado e corretamente usado em alisamento, principalmente nos alisamentos afro. Dos afro-brasileiros, onde o cabelo é muito sinótrico, ou seja, ele é bastante ondulado. Quando você utiliza numa outra oportunidade a guanidina, que todo mundo conhece, pode haver... Conheço, o que é a guanidina? Guanidina é um composto de alisamento. É uma substância que é usada frequentemente por cabeleireiros e é uma ótima substância, como o hidróxido de sódio para sua finalidade. Porém, quando elas são colocadas em contato no fio de cabelo, ocorre o corte químico. E a gente precisa diferenciar, Cláudia, principalmente a característica clínica do corte químico, que não é queda do cabelo, é quebra do cabelo. Então, isso é muito importante observar, porque se você está perdendo cabelo no box do chuveiro, se você está perdendo cabelo na escova, na escovação, na fronha, na roupa, na mesa de trabalho, pode significar uma doença. Agora, a quebra é uma agressão física, uma agressão físico-química. Então, algumas dicas que são importantes para você evitar isso. Uma coisa que eu tenho que dizer, sabe, Cláudia, que os cabeleireiros hoje estão muito bem preparados para realizar procedimentos químicos. Então, são raras exceções de despreparo na categoria dos cabeleireiros, dos profissionais de beleza. Isso é muito bom. Então, quando você procurar o seu cabeleireiro, peça para ele fazer o teste da mecha. Então, é muito simples, é utilizar o produto que vai ser usado numa mecha do cabelo e ver se essa mecha fica com uma consistência tipo de borracha. Se isso acontecer, o procedimento químico não pode ser realizado. Outra coisa importante, Cláudia, é trocar de cabeleireiro. Então, se você
não briga com o cabeleireiro, se você não fica brava com o cabeleireiro, ou se o cabeleireiro não fica brava com você, ou com você homem também, porque lá no Instituto do Cabelo a gente atende muitos homens com corte químico também. E não precisa ser de cabelo comprido, não. Cabelo até mais curto. Então, o procedimento de fazer um alisamento tem problema? Não. O problema de fazer uma tintura tem problema? Não. Então, qual é o problema? A distância entre os procedimentos. Então, uma tintura, o ideal é que haja um intervalo de pelo menos 30 dias. Eu tenho pacientes... De uma tintura para outra. Sim. Eu tenho pacientes lá no Instituto, Cláudia, que pintam toda semana. Então, acontece o corte químico. Não trocar de cabeleireiro é outra dica. Por quê? Porque se você sai de um cabeleireiro e vai para outro, ele não sabe o que o outro profissional utilizou. E pode haver uma incompatibilidade, como esse exemplo que eu dei, da guanidina, que é um componente químico, alisante, com o hidróxido de sódio, por exemplo. Outra dica também é no alisamento. Nunca fazer conjuntamente, concomitantemente, a tintura e o alisamento. Porque aí sim você pode ter uma inter-relação, uma inter-reação química e haver o rompimento do fio. A minha sogra que está te assistindo agora lá em Buenos Aires, oh, que delícia. A dona Norma, ela é professora de química. Com certeza ela estaria melhor explicando que eu aqui. Mas há o rompimento. Outra coisa, já que nós estamos falando em corte químico, deixa eu falar sobre um agente físico que muitas pessoas me perguntam, doutor, eu posso secar o cabelo com secador? Pode sim, não há problema. Desde que você utilize o secador a uns 30 centímetros do fio e na temperatura média. Mesmo nesse frio que nós estamos passando aqui na região sul, tentar utilizar o secador na temperatura média. Então, é muito simples. 3 dicas, olha. Fazer o teste da mecha. Se der uma consistência de borracha no cabelo, não executar o procedimento. Tentar fazer o procedimento sempre com o mesmo cabeleireiro. E outra coisa importante, obedecer os intervalos entre os procedimentos. Muito bem. Vamos lá. Importante usar protetor térmico na hora de secar o cabelo para evitar corte químico? Absolutamente sim. Eles funcionam? O protetor térmico é só um apelo de farmácia ou tem mesmo comprovação de que vai proteger contra o calor do secador? Olha, excelente pergunta sua, Cláudia. Protege sim. Então, isso é outra recomendação que eu gostaria de dar para você que está assistindo, seja homem ou seja mulher, utilizar o chamado leave-in, que é o deixa estar, se a gente traduzir ao pé da letra, que é um produto que tenha protetor térmico, tem que ter na fórmula lá, protetor térmico, como também filtro solar. É outra coisa importante de ter no leave-in. Então, que é outro agente físico que causa lesão no fio. O sol, a radiação ultravioleta, essas luzes que a gente se submete, inclusive as luzes do telefone, as luzes da tela, emitem radiação e podem causar alteração dos fios. Então, pode usar e deve usar o leave-in, mas mesmo usando o leave-in, o secador na temperatura média e a 30 centímetros do fio. Eu faço escova todo dia. De vez em quando, a gente resolve fazer um babyliss, que é aquele que faz os cachos. E aí, de um tempo pra cá, eu falei, quer saber, eu não quero mais fazer babyliss, porque já tenho que secar o cabelo, né? Fazer uma escova pra ficar bonita pra você que tá em casa. Eu não sei se eu tomei a atitude correta, mas me deu a sensação de que eu tava ressecando ainda mais o meu cabelo usando 2 coisas, secador e mais o babyliss. Isso procede ou foi uma preocupação desnecessária? Olha, procede. Primeiro que você fica bonita de qualquer jeito, viu, Muito Cláudia? obrigada, doutor. Você só de cabelo preso que não, né? Tá bom, que não pode prender o cabelo, Não ele já me pode ensinou isso. Aliás, olha, eu vou contar uma coisa para vocês rapidinho. Eu tive a honra de estar no lançamento do livro da Cláudia e ela me disse, fez uma dedicatória muito bonita para mim. O livro dela tá maravilhoso. Eu li no fim de semana, Obrigada. viu? Parabéns. Muito obrigada. E ela estava de cabelo solto na noite de autógrafos,
porque ela sabia que eu ia. Então, ela não prendeu o cabelo. Porque... Mas você sabe que eu prendo meu cabelo muito pouco, né? Assim, muito eventualmente, se eu quero muito fazer alguma coisa diferente. Mas normalmente eu uso solto, porque você já ensinou que essa tração ela é prejudicial, né? Muito prejudicial. A tração é prejudicial. Eu vou responder a sua pergunta, então. Fazer as duas coisas, resseca o fio, pode danificar o fio? Pode. Agora, o Babyliss pode fazer, não há problema nenhum. Secar o cabelo, não há problema nenhum. Fazer a escova, pode ser até diária, não há problema nenhum. Aliás, vocês vão ouvir agora até um conselho que pode parecer esquisito. Eu recomendo que é menos prejudicial você fazer uma escova progressiva do que fazer a escova diariamente. Você acaba tracionando menos o fio, porque você sabe, na hora que você faz a escova, existe tração. E cada cabelo, ele é preso por um músculo. Cada fio tem um músculo, você já sabe disso. E toda vez que você traciona, você arrebenta esse músculo e perde o fio definitivamente, ele não volta mais. Então, em relação à chapinha, quando respondo essa pergunta, sabe, eu fico com medo dos fabricantes de chapinha. Não, que deve não tenha ter, medo, não. Que deve ter uma foto minha lá no escritório do diretor atirando dardo assim. Então, fuja da chapinha, foge da chapinha. Porque de todos os procedimentos de agressão física, a chapinha é o pior. Porque ela tem uma altíssima temperatura. Ah, mas o Babyliss também tem, viu? Sim, mas você não traciona. Graus. Mas você não traciona. A chapinha você traciona. Tem a tração, verdade. Então você tem a altíssima temperatura e tem a tração. Então são as duas coisas juntas. Isso, as Além duas de coisas arrancar o cabelo, pode deixar mais ressecado. Você quebra o fio, porque nós temos várias agressões. Nós acabamos de falar agora do corte químico, que seria uma agressão química. E nós temos as agressões físicas, que é a tração, que é o sol, que são as luzes, não luzes de descolorir. Mas quero falar sobre isso também, viu? Também. E, aliás, então, deixa eu dar uma dica de luzes aqui, que é a descoloração dos fios. É isso que você queria falar, né? Então, eu já sei qual é a pergunta que ela vai fazer. Pode fazer luzes? Pode. Agora, se você me perguntar o que agride menos o fio, é pintar o fio do que fazer luzes. Porque você não precisa descolorir. Então, o que é menos agressivo? Pintar o cabelo, fazer luzes. E outra coisa, às vezes a paciente chega para mim lá na clínica, Cláudia, com 3 fios de cabelo branco. Aliás, vocês mulheres são maravilhosas, vocês são lindas, todas vocês. Só que vocês se fixam naquele detalhe que só você vê. Então, 3 fios de cabelo branco, ela quer pintar o cabelo. Ah, doutor, Eu entendo porque nós temos, assim, essas questões. Mas eu vou até dar uma dica para vocês. Tá até lá em cima, depois se a produção pegar eu mostro. Mas tem várias marcas, melhor não. Mas eu compro, gente, e uso um sprayzinho que pinta o cabelo instantaneamente, que sai com a água. E que, ó, eu passei hoje aqui na frente que meu cabelo já tá naquela fase que... De mudança. Que deveria pintar, retocar a raiz. Mas eu não vou retocar agora, porque senão eu vou ter que ficar retocando muito. Então eu passo aqui, pronto, passei o sprayzinho, já escureceu aqui. Vocês nem estão vendo o cabelo branco. Né? É fato. Ó, mas a gente vai nos truquezinhos. Essa é uma excelente dica. Essa é uma excelente dica. Outra dica, existem aí uns produtos também, só não vou citar marcas por questão ética, mas existem uns produtos que chamam-se pincel de retoque, aonde você pinta só o fio. São pincéis tipo rímel, aquilo de cílio. Tem várias coisas hoje. Tem esse spray que eu tô usando. Eu tenho também um batonzinho que também pinta. É um batonzinho para cabelo, tá? Que é igualzinho um batom que pinta o cabelo. Eu comprei uma vez um que eu mais amei, que era uma esponjinha, que já vinha... Aí você passava a esponjinha assim. Essas coisas a gente vai no truque, porque vai passando o tempo de pintar o cabelo. Não lesa o cabelo, não lesa o couro cabeludo. Agora, você estava falando de descolorir o cabelo e eu já tive corte químico quando eu descoloria o cabelo. E aí descoloria muito, veio essa moda de fazer aqui a moldura do rosto mais clara. Resultado, aqui
acabou tendo corte químico, faz tipo uma franja terrível, né? Espigada ainda por cima, porque ela parece que perde a vida. Por que isso acontece quando a gente usa descolorante? O cabelo, ele tem 3 camadas. O fio de cabelo, ele tem 3 camadas. Uma camada mais externa, que é a cutícula, uma camada intermediária, que chama-se córtex, e uma camada interna, que chama-se medula. A cutícula, para que haja descoloração do fio do cabelo, essa cutícula precisa ser aberta e esse procedimento é feito com água oxigenada. E dependendo do volume ou da concentração dessa água oxigenada, pode haver o corte químico. Então, isso não é erro do cabeleireiro, é a própria agressão mesmo. Por isso que eu volto ao teste da mecha. Se o profissional e se o consumidor solicitar o teste da mecha, com muita segurança pode ser realizado o procedimento. Agora, lembre-se de uma frase, olha, vocês não vão esquecer mais. Os seus cabelos são como seus melhores amigos. Você só sente falta deles quando você os perde. Então, cuide dos seus amigos e cuide dos seus cabelos. É verdade, adorei. Aí a pergunta da Vânia, que tá cuidando bem dos cabelos, ela quer saber, costumo prender o meu cabelo para praticar atividade física. Como não danificá-lo? Olha, quando vocês, mulheres maravilhosas, me arrumam argumentos aonde muitas vezes fica difícil contestar, eu sugiro que você faça um rabo de cavalo, que eu nem gosto dessa expressão, porque eu acho que rabo de cavalo é para cavalo, não é para mulher. Você prendeu o cabelo 2 dedos abaixo do lobo da orelha e bem fofo, para não tracionar. Outra dica é usar um boné, como os americanos fazem, e passar o cabelo pelo buraco do boné. O que não pode é usar um produto, um leave-in, um creme, qualquer coisa. Que a gente faz lá em cima, puxadão. Isso, e puxa assim, que me dá até dor de estômago quando eu vejo uma mulher assim. E essas criancinhas que eu vejo, umas mamães desesperadas para fazer penteado na criança. Eu vi esses dias, eu fiquei com uma dó. A menininha quase carequinha, que era bebezinha, bem novinha. Aí tinha um cabelo, único cabelo assim, a mãe conseguiu fazer uma chuquinha assim, dessa finura bem apertada. Isso não é prejudicial? Muito bem, eu acho que você lembra coisas muito importantes. A criança sofre isso também. Eu às vezes pego o elevador lá no prédio da clínica e vejo as criancinhas com aquelas tranças, que fica até bonitinho, mas destrói o fio do cabelo e além de destruir o fio, arranca o fio. E existe uma doença, isso é uma doença catalogada, chamada alopecia. Vocês sabem que a alopecia é calvície, que muitas vezes a gente fala alopécia, houve alopécia, mas é alopecia de tração, pela tração. Então o bebezinho, as criancinhas, e eu vou aproveitar a sua pergunta e fazer um apelo a você. Aceite o cabelo natural dos seus filhos, aceite o cabelo natural seu, porque toda vez que você prende, que você faz um procedimento químico, olha uma coisa que me dói no coração. Eu atendo crianças, Cláudia, crianças com 4, 5 anos de idade que passaram por processos de alisamento. Então, o afro é lindo, o loiro é lindo, o caucasiano é lindo, o asiático é lindo. E tem o inverso, o asiático quer fazer permanente, que é aquele enrolar do cabelo. Tem que assistir o filme A Felicidade por um Fio. Isso. Esse filme é perfeito. A Felicidade por um Fio. Assista. É antigo, maravilhoso. Vamos só repetir aqui, fazer a pergunta da Luana. Vi na internet que passar ovo e babosa no cabelo ajuda a hidratá-lo. É verdade? Olha, se você passar ovo no cabelo, você corre o risco de virar uma salada, um omelete. Então não faça isso, pelo amor de Deus. Você coma o ovo. O ovo é um alimento muito bom, com muito ferro e muita proteína. Agora, ovo no cabelo não serve para nada. E a babosa, que é a aloe vera, em extrato, ela é muito boa. Mas você não deve usar na sua forma in natura, porque aquela pasta, aquela geleia da babosa, entope os poros, pode causar uma reação alérgica e, além disso, pode ressecar e quebrar os fios na sua forma in natura. Então, nada de ovo e nada de babosa.
eu sempre digo, olha, pergunta para o seu médico, ele vai te orientar direitinho de que forma você tem que fazer. Perfeito. Mais uma pergunta rapidinho. Eu sei que meu tempo está explodido, mas a turma participando, eu fico de coração apertado. Bruna, de Campina Grande, quanto tempo leva para recuperar um cabelo com corte químico? O cabelo, ele cresce em média 0,5 a 0,6 centímetros por mês. Existem tratamentos, por exemplo, com laser, com determinados produtos tópicos que são realizados e aceleram o crescimento. Então, acelerando o crescimento, pode até dobrar a sua velocidade, em torno de 1 a 1,2. Em 6 meses, você vai ter um crescimento de 6 centímetros. Então, assim, gente, meninas, assim, vamos imaginar que tem um corte químico aqui, né, na franja. Até tem uns aqui embaixo mais curtinhos. Não existe nada, nenhum creme que vá restaurar esse corte químico. Às vezes a gente vê e a gente fica iludida. Creme restaurador, reconstrutor. A gente fala que vai reconstruir o cabelo que está todo quebrado. Não existe, isso vai ter que deixar o cabelo crescer de forma saudável e aparando as pontas, né? Isso é uma coisa interessante, até se você me permite, além de trazer um abraço para você do Dr. Vilmar, lá de Rondônia, de Porto Velho. Obrigada. Que tem uma coisa que eu quero falar rapidinho para vocês, porque a Cláudia é uma pessoa querida. Nós estamos expandindo o Instituto do Cabelo e Rondônia vai ser a central da região norte, né? E o Dr. Vilmar, que é o responsável, é o médico e tricologista responsável pela clínica. E eu estava comentando com ele ontem, a gente vinha conversando sobre isso, porque nós atendemos juntos uma paciente que ela falou, doutor, mas eu li lá numa propaganda, num comercial, que tem um restaurador de fio infalível. Então, a única restauração de fio infalível, me desculpem as indústrias aí que vocês ficam bravos comigo às vezes, mas o que acontece? Quando você utiliza qualquer produto, entre aspas, restaurador, é um produto cosmético de momento. Você lavou, sai. E o fio continua destruído, com a sua cutícula destruída, sem brilho, quebradiço, que quebra com o pentear. Então, a dica que eu posso dar, se você quiser usar o produto restaurador, você tem que saber que ele é fugaz, que não vai restaurar, que vai só mascarar o problema. Você pode usar e aos poucos você vai cortando as pontinhas, que acho que é o que você fez, para se livrar daquela aparência da franja, cortar aos poucos, se alimentar bem, tomar bastante suco, comer bastante proteína, que com isso você vai ter um crescimento mais rápido de cabelo, aí sim um cabelo restaurado e saudável. Maravilha. Doutor Luciano Barsante, muito obrigada pela sua participação. Não vou divulgar contatos? Ai, meu Deus do céu, mas que pode, mas olha... Coração. Mas assim, o livro eu posso, gente, Doutor Cabelo. Mas põe na internet, Doutor Cabelo, que você vai encontrar. É só botar meu nome, botar uma palavra feia, né? É que veio do ovo lá. Depois você checa se não pode mesmo, porque todo mundo que vem aqui eu divulgo. Sei, mas não pode, pelo menos eu... Mas eu posso te achar no Instagram? Pode me achar no Instagram, e é muito fácil. Nas redes sociais é só digitar meu nome lá, que acha. DR Luciano Barsante, que acha. Muito obrigada. Até a próxima. Sucesso com o livro. Um beijo pra família, um beijo pra Gabi, tá bom? Obrigado.